Oi, aqui é a Mari do Sonho Distante e hoje eu vou mostrar como eu tento organizar as minhas leituras, que eu recebo muitos comentários perguntando como é que eu consigo ler vários livros de uma vez, e a verdade é que eu, na verdade, um monte de na verdade. A verdade é que eu não leio todos eles ao mesmo tempo, então eu leio um pouquinho de um num dia, um pouquinho do outro em outro dia, aí eu fico uma semana sem ler um dos livros, aí depois eu volto sem entender nada. É bem bagunçado, mas eu vou mostrar então como eu tento me organizar nessa área. Eu trouxe aqui então um livro de exemplo que eu faço o famoso teste do minuto, e eu já fiz em 2 vídeos que tem por aqui como eu faço esse teste, então vou deixar linkado aí um dos vídeos para você assistir depois. E então eu trouxe a minha agenda e um livro de exemplo onde eu fiz esse teste do minuto para mostrar como que é essa organização. Então, para começar aqui, os meus livros nessas 2 prateleiras são organizados de acordo com o mês que eu vou ler. Então, no computador eu tenho uma lista no Word com o mês e os livros que eu quero ler em determinado mês. Então, assim eu organizei. E aqui fica a pilha de livros para ler, e aqui fica a pilha de livros que eu deveria ter lido. Assim eu sei o quanto eu tô atrás dessa lista que eu fiz lá no Word. E aí, a partir daqui, então, tem os livros na ordem que eu vou ler. Isso ajuda muito, principalmente na hora dos projetos de leitura, que você fica se perguntando qual é o livro do próximo mês, que livro que eu tenho que ler agora. E então eu organizo assim. E aí fica, por exemplo, aqui já é o mês de abril, porque a pilha de março tá aqui. Então, em abril, os livros da vez pro projeto de Trono de Vidro são Herdeira do Fogo. Aí, como eu tô gravando esse vídeo no mês de março, então vai ter... Meu Deus. Podem ter algumas coisas que eu deveria ter lido, mas não consegui ler, então isso daqui pode mudar completamente, porque, por exemplo, agora em março eu pretendo reler Corte de Espinhos e Rosas para continuar a leitura da trilogia, então tá aqui Corte de Névoa e Fúria. E tem uma trilogia também que eu quero finalizar, que é a trilogia do Clã dos Magos. E o livro da vez também da leitura conjunta de lendo Tolkien é O Retorno do Rei. O clássico do mês também fica aqui, então em março eu li... Ué, buguei. Não, janeiro é março. Eu acho que aqui já começa maio então, porque... Sim, porque abril não tem clássico. Mas enfim, fica aí na ordem que eu pretendo ler. E aqui os livros que eu deveria ter lido: janeiro, fevereiro. Então é assim que eu tento me organizar visualmente. E quando eu leio vários livros ao mesmo tempo, normalmente é um livro que eu posso carregar na bolsa e livros que eu posso ler em casa, que são livros maiores ou que eu leio muito pouco, e aí se eu levar na bolsa eu sei que eu vou acabar lendo mais e vai acabar bagunçando tudo. Então aqui na agenda eu divido em pelo menos umas 3 ou 4 partes no dia, então aqui no topo do dia eu coloco as páginas que eu pretendo ler de cada livro. Aqui a gente tá no mês de março mesmo. Deixa eu ir pra um mês... sei lá. Por exemplo, que dia que é hoje? Eu acho que hoje é dia 17. Deixa eu ver. Tá. Aí aqui, por exemplo, eu já deveria estar lendo As Duas Torres. Não estou. Estou lendo A Sociedade do Anel ainda. Já deveria estar lendo também Outlander, Libélula no Âmbar. E Star Wars também é o segundo livro, eu ainda não comecei. E Coroa da Meia-Noite, que eu também não comecei ainda, eu tô lendo Trono de Vidro, o primeiro volume. Então, eu organizo mais ou menos assim, eu leio até tal página de manhã, e outro livro eu pego durante o dia pra ler até tal página, aí de noite eu leio até tal página de outro livro. Então... normalmente quando são livros de leitura conjunta eu tento ler eles de manhã, porque são poucas páginas, assim, no máximo 40 páginas, então eu foco ali naquela leitura e tento ler até onde tem que ler no dia, senão eu deixo pra ler de noite, e aí o livro que eu levo na bolsa, eu deixo ele na bolsa a semana inteira até terminar. Atualmente o livro da bolsa é Trono de Vidro, porque eu preciso terminar de ler ele pra ler Coroa da Meia-Noite ainda esse mês, eu acho que não vai dar muito bom, e então eu tô levando ele na bolsa pra ler. E até que tô avançando bem. E os livros que estão ficando em casa, então, são Outlander e Senhor dos Anéis. E tem outros livros também que eu tento pegar, assim, pra ler no final de semana, que eu sei que é um livro mais curto, tipo Star Wars, que eu tenho a trilogia. Calma aí.
Eu tô lendo Star Wars nessa edição aqui, então, por exemplo, no mês passado foi chegando o último final de semana do mês e eu peguei esse livro pra ler. E não é o livro inteiro, então ele é dividido em 3, eu li só o primeiro. E aí quando são livros assim bem curtinhos, eu tiro um final de semana pra ler a história inteira. Por exemplo, agora no mês de março eu tenho que ler esse. Agora, enquanto eu tô gravando, mas agora, enquanto você tá assistindo no mês de abril, eu tenho que ler o último, terceiro livro. Então, quando são livros bem curtinhos, assim, eu pego o final de semana mesmo. Que nem livros de crônicas também. Esse mês eu separei pra ler... Ah, tá aqui embaixo. Tá o último livro, não vou pegar ele agora. Eu separei pra ler as Crônicas de Marte. Então, esses livros também são livros que eu costumo ler mais no período da noite, que são livros com histórias curtas ou capítulos curtos, e que eu posso ler 1 ou 2 capítulos, crônicas, contos, por noite antes de dormir. Então, eu vou avançando bem devagar em alguns livros, e outros eu tento mesmo ler um livro por semana e levar aí os outros 3 livros aos poucos para finalizar no final do mês. Não tá dando certo ultimamente, porque quando eu planejei isso, eu não pensei que eu pudesse estar trabalhando, então a hora que eu comecei a trabalhar, que eu perdi todo o meu período da tarde e o comecinho da noite, aí bagunçou muito, então eu preciso ainda pensar em um novo método de organização. Mas esse método costumava funcionar, então por isso que eu mantive, e agora eu tô tendo que adaptar um pouco. E o livro que eu separei aqui para mostrar de exemplo no teste do minuto é esse daqui, Aristocratas, que vai contar a história da família do... da nobreza britânica do século XVIII, acho que são os descendentes do Carlos II, do rei Carlos II. E então aqui, por exemplo, eu leio uma página e vejo quanto tempo eu demoro pra ler, e aí eu faço todas as contas que eu já mostrei lá no vídeo. Então esse daqui, por exemplo, ficou assim. Ele tem uma parte que tem bastante foto, então eu encaixei essas fotos assim no mesmo ciclo de leitura. Então isso aí já agiliza bastante. E eu não faço esses ciclos pra ler, sei lá, em um dia ou pra fazer o ciclo completo quando eu pegar esse livro. Um ciclo tem 2 horas, então eu acho que dá pra tirar aí, de minutinho em minutinho, dá pra você tirar 2 horas de leitura por dia. Então, por exemplo, um ciclo eu consigo ler isso daqui, então eu vou separar pra ler isso daqui em um dia. Aqui eu abri até a página 87. Então assim, se eu ler 20 páginas de manhã, 20 páginas de tarde, umas páginas antes de dormir, vai acabar chegando na página 87. Então, geralmente são esses livros também que eu coloco na bolsa, porque aí eu leio 10 páginas no ônibus na ida, 10 páginas no tempo livre no trabalho, 10 páginas na volta, e aí acaba que chega lá onde tá a marquinha. Então, não necessariamente eu preciso fazer o ciclo Pomodoro para ler até essa página, é só uma média aí para saber que de minutinho em minutinho eu tiro 2 horas para ler no dia e eu consigo chegar até onde está marcado. Para eu não ter que ficar abrindo o computador o tempo inteiro para ler essa lista de livros que eu separei para ler ao longo do ano também, eu já passei ela aqui pro Bullet Journal, que eu não tô usando, então não tá funcionando muito bem. O Bullet Journal, essa lista aqui funciona porque nem sempre eu tô com o computador ligado ali para abrir a lista, então eu já venho aqui e vejo os livros que estão marcados para ler no mês, e aí eu vou separando e fazendo essa pilha aqui do lado. Então, também tem a TBR do mês que eu coloco aqui no cantinho pra facilitar também. Esse foi o mês que não deu certo, por isso que eu desisti. E se você também não é de se preparar tão antecipadamente assim, de fazer listas de livros com todos os livros que você quer ler no ano, tem outra opção. Inclusive eu mantenho essa opção aqui também porque, sei lá, às vezes eu não tô no clima de ler alguma coisa e isso não aconteceu ainda esse ano, mas então tem aqui a famosa TBR Jar também, e aqui você coloca todos os seus livros não lidos. A minha tá pela metade, porque tem muito livro não lido, e já tem alguns que eu tenho que acrescentar, aliás. Então aqui você coloca todos os seus livros não lidos, e quando você não souber o que ler, é só vir aqui sortear um livro e não vale roubar, tá? E aí você lê o livro que você sorteou e talvez ele te surpreenda. Pode não ser um livro que você estava querendo ler no momento, mas, né, foi o que a vida escolheu para você ler naquela hora. Então, esses são alguns métodos de organização de leitura que eu costumo utilizar, ou costumava, tipo a TBR Jar. Eu utilizava bastante, eu tirava pelo menos um livro por mês e escolhia outros
outros 3. Hoje esse método da TBR não funciona tanto porque eu tô participando de pelo menos uns 4 projetos de leitura esse ano, então tem muitos livros aí que são leituras fixas e aí tem outros que eu já quero ler também, então tirar um livro da TBR só vai aumentar a pilha aí de leituras e pode ser que saia um livro, como eu falei, que eu não queira ler naquele momento, então eu vou empurrando ele até o final da lista e ele vai acabar não sendo lido e isso só vai acumulando. Mas se você é de momentos assim, não gosta de se planejar fazendo TBRs mensais, a TBR é uma ótima escolha. E também tem as Mystery Box, que eu tento manter em dia o turista literário, então conforme vai chegando eu já vou tentando ler. E aí já são outras formas também, se você assina mais de um, já tem aí, sei lá, uns 2 ou 3 livros para você ler separados na sua pilha de prioridades. Se não, escolhe, sorteia algum livro da TBR também. E eu acho que é isso que eu tinha pra falar sobre organização. Eu não sou a pessoa mais organizada do Booktube, a leitora mais organizada do Booktube, mas eu tento e qualquer tempinho livre assim que tem, eu vou lá e pego o livro da bolsa ou o livro que tiver mais atrasado e leio, tento adiantar aí algumas páginas. E eu, assim, como eu tenho o canal, então eu gravo o vídeo, aí eu edito. Enquanto o vídeo renderiza, ao invés de eu ficar lá esperando o vídeo renderizar, eu vou ler um livro também, porque enquanto renderiza o vídeo eu não consigo fazer a miniatura e nem assistir alguma coisa, porque ele trava muito, então eu aproveito para ler ali. Alguns vídeos demoram mais de 1h30 para renderizar, então já é 1h30 que eu tenho de leitura, ou para fazer qualquer outra coisa, e eu vou intercalando leitura com a outra coisa enquanto o vídeo renderiza, então dá pra fazer bastante coisa ao mesmo tempo nesse quesito. Enquanto os vídeos passam também pro YouTube, que demora bastante, já dá pra ler mais um pouco, ou fazer a miniatura também. Eu costumo fazer a miniatura enquanto o vídeo passa pro YouTube e aí depois eu leio. Eu comecei a fazer os ciclos Pomodoro depois que eu comecei a assistir o canal da Thaís Bergman, e ela fazia, não sei se ela ainda faz isso, porque eu parei de assistir faz um tempinho, e ela coloca o ciclo Pomodoro e, tipo, vai fazer, sei lá, alguma coisa da faculdade, ou, por exemplo, na época que ela tava escrevendo o livro dela. Então, ela ia escrever durante aqueles 25 minutos, no intervalo de 5 minutos, ela ouvia um audiobook, ou lia algum livro, ou fazia alguma outra coisa qualquer. E aí tem um intervalo maior também, que tem 20 minutos, aí dá pra ler bastante coisa. Então, se você é estudante, por exemplo, e tá assistindo uma videoaula, aí assiste uma videoaula, faz os exercícios, vai ler um capítulo de um livro, ou tá maratonando uma série atrasada, assiste um episódio, assiste um capítulo. E nas férias, então, é melhor ainda pra fazer isso, porque você consegue colocar série e leituras em dia. Eu fazia muito isso, dava muito certo. Eu assistia uma temporada em um dia e lia umas 100 páginas, então é bem legal, assim, quando tem bastante tempo livre. Se não, você vai intercalando aí com seus afazeres do dia a dia, que no final da semana você vai ter lido um livro inteiro, mais algumas páginas de outro livro aí. A Pan Gonçalves também fez um desafio muito interessante no passado, que foi o de separar um livro para ler 30 minutos ao longo da semana. Então 30 minutos por dia, você levanta, toma seu café, separa ali os 30 primeiros minutos do seu dia para ler algumas páginas, e ao final da semana ela leu um livro inteiro e mais um pouquinho. Tudo bem que o ritmo dela assim é mais avançado, porque ela lê há bastante tempo, mas se você também for desses leitores que tem bastante experiência e seu ritmo de leitura já é bem rápido, isso vai funcionar muito bem. Se não, isso pode ser um ótimo incentivo para você começar também. Então começa com 30 minutinhos por dia, quando você vê, você já tá a tarde inteira lendo. E são desafios assim que me ajudam às vezes a sair da ressaca ou a voltar a ter vontade de ler. E para esse mês eu também tô planejando fazer isso. Se eu já não fiz, porque eu acho que saiu um vlog desse tipo por aqui, então se já tiver saído eu vou deixar o link passando aí nos cards para você assistir também. E é legal pegar livros pequenininhos, você não vai pegar também sei lá, um livro desse pra ler 30 minutos por dia pra se motivar a voltar a ler, porque 30 minutos por dia você vai chegar aqui na página 100 em uma semana e vai ficar desmotivado. Então essas eram as dicas de organização de leitura que eu tinha pra dar pra vocês. Se você gostou, deixa seu like. Se você tem alguma dica pra acrescentar, comenta aqui embaixo também, que você vai ajudar não só eu, mas todo mundo que for assistir esse vídeo. Se inscreve se você ainda não é inscrito, porque esse mês tá tendo vídeo todo dia e pra você não perder os próximos, é importante ativar as notificações. E compra com o meu link também, que eu deixo aqui no box de descrição, e me segue em todas as redes sociais, porque lá eu atualizo bastante as leituras e vocês vão saber das minhas metas, o que tá encalhado, quantos livros eu tô lendo. Eu acho que no momento são 12,
Mas, obviamente, eu não tô lendo esses 12 livros ao mesmo tempo. E eu acho que a iluminação deu uma estourada, né? Ah, agora tá melhor. Então, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo e tchau!